Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar final de semana, o 15º domingo do tempo comum, ano litúrgico B. A liturgia nos ensinará, nos levará à reflexão sobre a vida do profeta, sobre a vida missionária e também sobre a predestinação antes do nosso nascimento para vivermos como profetas e missionários. A primeira leitura fala do profeta e nos ensina que não basta apenas sabermos que somos predestinados a sermos profetas, mas nos ensina também que é importante nós refletirmos qual tipo de profeta eu sou. Então nós encontramos na leitura dois tipos de profetas. Um profeta que tem o profetismo não como profissão, mas como uma vocação. Esse profeta é o profeta Amós. Por outro lado, temos outro profeta que tem a profissão como um modo de vida, que é o profeta Amazias, que está a serviço do rei, enquanto que Amós está exclusivamente ao serviço do rei do céu, Deus. Então nós somos chamados a fazer essa reflexão para que possamos entender que é necessário termos em nós as características do profeta presente em Amós. Amós, como profeta de Deus, era um homem muito corajoso, porque em Israel parecia reinar uma paz, uma prosperidade muito grande. Parecia que reinava ali uma situação onde todos estavam caminhando bem. E, na verdade, todos estavam felizes do jeito que Jeroboão, que era rei naquele tempo, estava conduzindo o povo de Israel. Mas somente uma pessoa não estava contente do jeito que a situação estava. Essa pessoa é o profeta Amós. Ele começa a falar de uma situação que é muito presente nos dias de hoje. Poucas pessoas com riqueza, poucas pessoas com prosperidade, enquanto que muitas pessoas passam profundas necessidades. Ele vai falar da situação social do país. Então, o livro de Amós, quando lemos, é uma denúncia constante contra o comércio, contra a falsa religião, contra o governo, contra a situação de opressão que é colocada sobre o povo, enquanto que o pouco que tem muito acaba vivendo uma situação até de deboche dos pobres. Exatamente isso que o profeta Amós se levanta para poder questionar e, consequentemente, se colocar contra. A nossa missão de profeta no mundo tem que ser
realizada exatamente como realizou a sua missão o profeta Amós. E tomarmos cuidado para que possamos entender que muitas vezes as pessoas tentarão desviar a nossa missão querendo nos comprar. E aí que entra aquela análise do profeta Amós e do profeta Amazias. Aí está a grande diferença. Por quê? Porque no momento que o profeta que está a serviço do rei Amazias tenta silenciar Amós, ele procura obedecer unicamente à voz de Deus. E a voz de Deus não poderia silenciar-se diante da ameaça. Como nós vimos na leitura, Amós é ameaçado, mas ele não pode, de maneira alguma, como profeta de Deus, silenciar-se diante das ameaças. Porque quando nós recuamos diante da ameaça, nós frustramos o projeto de Deus. E como nós ouvimos na segunda leitura, que desde antes do nosso nascimento, Deus já havia preparado um projeto para nós. Projeto de sermos profetas, projeto de sermos missionários. Então, precisamos entender que para respondermos a responsabilidade de sermos verdadeiros profetas, nós jamais poderemos recuar diante das ameaças. Outra realidade que precisamos estar atentos é a realidade de trabalharmos como profeta, esperando uma recompensa dos homens. E aí está a situação. Amazias era pago pelo rei, enquanto o profeta Amós não dependia de salário para poder realizar o seu profetismo. Ele simplesmente, como ele havia dito, que não era um profeta assalariado. Ele era cultivador de sicômoros, como também era pastor. Tinha a sua independência, porque quando nós estamos amarrados na nossa vida de profetas, alguma pessoa que nos pagam ou nos dá qualquer coisa que nós estamos precisando, nós somos muitas vezes levados a fazer coisas que seriam contra o nosso profetismo, ou seja, faremos coisas que não deveríamos fazer como pessoas chamadas por Deus para realizar a nossa obra. Então, a independência do profeta em relação a qualquer poder humano é importantíssima para que possamos chegar no caminho de sermos profetas segundo o coração de Deus, segundo o coração de Jesus. Agora, em relação à vida missionária, nós encontramos a reflexão no Evangelho de hoje. Já que Jesus, ele envia
os seus missionários. Ele, como missionário do Pai, envia os seus missionários. E é importante nós refletirmos sobre isso. Para nós sermos enviados por Jesus, nós precisamos pertencer a Ele. E como nós ouvimos no Evangelho, todos aqueles que pertencem a Jesus, Ele envia em missão. Enviou os 12. Nenhum ficou sem ser enviado, daqueles que Ele havia escolhido para andar mais próximos a Ele. Então, temos que refletir como profetas. Eu fui enviado por Jesus. Se eu não fui enviado ainda, alguma coisa está errada. Eu tenho que refletir porque eu preciso ser enviado. Não existe profeta, não existe missionário que não seja enviado. E a segunda realidade, dentro dessa reflexão de pertencermos a Jesus, é que Ele nunca envia o missionário sozinho. Sempre de 2 a 2. Sempre comunitariamente. Se nós não estamos indo em comunidade, se estamos caminhando sozinho, se estamos evangelizando sozinho, é muito importante fazer esse final de semana a nossa reflexão. Porque precisamos ser comunidade. E quando somos comunidade, nós realmente fomos enviados por Jesus para realizar, para cumprir a nossa missão, onde quer que Ele nos envie. É importante também nós refletirmos sobre aquilo que Jesus nos concede, o poder de expulsar os espíritos malignos do mal. Jesus não concedeu o poder aos seus discípulos missionários para mandar, para fazer normas, para governar os outros. O poder que Ele deu foi para expulsar os espíritos do mal. Muitas vezes, infelizmente, aqueles que são enviados em missão têm tanta preocupação em mandar, em se sobrepor sobre os outros, em fazer normas, que esquece que muitas vezes o mal está em sua volta ou até nele mesmo, como um espírito do mal, e não realiza aquilo que Deus gostaria que ele realizasse. Então é muito importante nós refletirmos sobre isso neste 15º domingo. Como que eu tenho exercido a minha autoridade? Como que eu tenho realizado a minha missão? Como profeta, como missionário. E é bom nós entendermos também que o missionário e o profeta tem que estar totalmente despojado de tudo aquilo que impede que ele caminhe, que se torne pesado em sua vida. Somente um cajado, somente uma túnica, somente uma sandália. A arma do missionário, a arma do profeta é o cajado. Lembremos quando Deus enviou em dupla, em comunidade, Moisés e Arão para realizar a obra, eles foram com um cajado. Com um cajado, eles combateram,
Faraó e todo o mal que Faraó fazia para o povo. Com um cajado, Moisés abriu o Mar Vermelho, libertando o povo de toda opressão. Então é importante nós, como cristãos, profetas, missionários, assumirmos nossa missão segundo nos ensina a liturgia de hoje, na figura de Amós, na figura dos 12 enviados como comunidade a anunciar o reino de Deus, para que possamos assim construirmos, através da nossa vida de testemunho missionário, um mundo novo. E quando construímos um mundo novo, consequentemente também estamos construindo ou instaurando o reino de Deus no coração dos homens, que é o projeto primeiro de Deus, quando ele diz na palavra que antes do nosso nascimento, ele já tinha nos constituído para que possamos ser, para toda a eternidade, aqueles que anunciam com coragem a salvação a todos. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.